Olá. Estamos iniciando a Medita Unipaz número 51. Nós continuaremos estudando o capítulo do livro A Meditação Não É o que Você Pensa, com o tema Uma Meditação com os Olhos Abertos, hoje parte 2. Se você não viu a parte 1, eu recomendo que você primeiro veja a parte 1 para melhor entender o que nós vamos praticar aqui hoje. Antes eu queria dizer que esse nosso estudo, ele busca aprofundar o entendimento de como nossa mente opera. E a meditação tem esse papel de permitir que nós percebamos como nossa mente está operando, o que está acontecendo conosco nesse aspecto do psiquismo, e a partir daí nós podermos melhorar a nossa atuação no mundo, tanto conosco mesmo, como também com as pessoas e as situações que nós lidamos. O Buda dizia, ou pelo menos o budismo considera que o sofrimento humano existe principalmente porque nós não conseguimos e não sabemos o que é a nossa mente e não conseguimos lidar com a nossa mente de forma adequada. Então a meditação é um caminho e isso requer um tempo de dedicação, de estudo, de paciência, para que a gente possa, ao longo do tempo, aprender como estaremos lidando melhor com esse aspecto do nosso ser, que é essencialmente aquilo que somos, representado aqui pelo que nós falamos, a nossa mente. As pessoas dedicam longos tempos, anos e anos, horas e horas por semana, aprendendo uma profissão, praticando uma profissão, fazendo curso de graduação, pós-graduação, para conseguir atuar no mundo. Mas às vezes não tem o devido cuidado com o aprendizado de como lidar consigo mesmo. E dessa forma, a meditação que nós temos trazido aqui não é apenas um relaxamento, que pode ser uma coisa boa, mas é realmente um estudo sobre o nosso ser e como que nossa mente opera. Então, por isso, às vezes, exige mais tempo e é um pouco mais trabalhoso nesse aspecto. Bom, feito esse comentário inicial, vamos buscar uma posição de atenção plena, uma posição de corpo. Então, eu sempre sugiro que você inicie fazendo pequenos movimentos do seu corpo, começando pelos pés, os dedos dos pés, os pés, o joelho, as pernas, o quadril. Ao mesmo tempo, atento à respiração, ao momento presente, aqui e agora. Vá movimentando também o seu abdômen, junto com a sua respiração, inspirando e expirando, sem pressa. Sempre que inspirar e expirar, façam uma pequena pausa após a expiração, buscando relaxar o seu corpo. Observe também o seu tórax, seus ombros. Relaxe os ombros. Observe os braços, as mãos, os dedos das mãos. Vá relaxando cada parte do seu corpo. Observe o pescoço, o seu rosto, relaxe a sua face. Continue atento à inspiração e expiração e uma pequena pausa. Então nós começamos pelo corpo,
sem pressa, dedicando esse tempo a você, ao seu aprendizado. Observe também o local que você se encontra. Então, com a coluna reta, inspirando e expirando aqui e agora, observe o ambiente, o calor ou frio, o horário do dia ou da noite, as luzes, os sons que estão presentes neste ambiente. Sinta gratidão por esse momento, por esta oportunidade. Continue atento à respiração como uma âncora que te mantém no aqui e no agora. Observe este aqui interno, este lugar de presença. O agora eterno, o agora sempre agora, sempre presente. Observem os pensamentos, sentimentos. Deixe simplesmente que eles apareçam e desapareçam. Tome consciência do que está presente na sua mente. Nesse momento, nesses últimos dias, e simplesmente deixe que tudo isso vá dissipando, vá desaparecendo, voltando para o seu momento presente, aqui e agora. Ainda atento ao seu corpo, se surgir alguma região do seu corpo que esteja pedindo alguma atenção, um pequeno incômodo, alguma dor, observe essa região e faça o que for possível para ir relaxando esta região. Observe o que está acontecendo ali, naquele ponto, naquela região do seu corpo. Pode ser também que haja algum pensamento insistente, pode ser uma lembrança do que passou recentemente, ou uma preocupação com algo do futuro. Simplesmente observe e vá deixando que todos esses aspectos, sejam físicos, mentais, emocionais, vá deixando que eles vão dispersando por si mesmos. Sempre retomando a respiração aqui e agora. Vamos fazer a pausa de 1 minuto para esse início da nossa prática de meditação e depois nós voltamos ao tema de hoje.
Se você quiser permanecer por mais tempo nessa percepção, você pode fazer uma pausa no seu equipamento e depois retomar. Nós continuamos com o tema Uma meditação com os olhos abertos, hoje parte 2. E o que o autor e nós propomos com esse tema? Nós estamos aprendendo a observar com atenção plena um fenômeno que no budismo chama coemergência. Coemergência. Que é o seguinte: tudo que parece emergir lá fora está emergindo também aqui dentro. Aqui dentro em cada um de nós. Então, se surge um som lá fora, um som, qualquer que seja esse som, ele está surgindo também em nós, em nossa mente. E é por isso que nós ouvimos e sentimos esse som. E qualquer coisa que seja, qualquer aspecto que seja, eu estou citando o som porque é mais fácil de ser exemplificado. Mas qualquer sensação, de calor, de frio, de luz, inclusive ideias, pensamentos, tudo que emerge de alguma maneira no mundo, ele emerge através do nosso ser e simultaneamente. Isso depende da nossa estrutura psíquica, da nossa estrutura corporal, da nossa estrutura cognitiva. Então observa que todos esses aspectos, eles estão associados ao nosso ser. E é isso que é interessante para a gente perceber e aprender a lidar com aquilo que aparece no mundo e com aquilo que aparece em nós, porque tudo aparece junto, de momento a momento. E tudo isso existe na dinâmica do campo que nós habitamos desde sempre, que a gente chama do campo do psiquismo. Então nós somos uma unidade com tudo o que emerge de momento a momento. Vamos observar, vamos fazer uma pequena observação prática para entender essa questão. Observe um som, nesse instante, onde você se encontra. O que é o som? O som é algo que está vibrando em algum ponto, propaga no ar essa vibração e atinge o nosso sistema auditivo, que inclui, né, dos ouvidos até o cérebro. Então essa vibração, ela está naquele local onde ela inicia, mas ela está também no nosso sistema mente-cérebro. Porque o nosso sistema conseguiu captar isso. Nós temos a sensibilidade física para captar essa vibração que chega. E tem mais, o que você denomina de som, chega atingindo e despertando todo o seu sistema psíquico, emocional. Por exemplo, o som pode agradar ou desagradar, ou talvez ser mais ou menos neutro. Então, quando um som chega, o seu sistema cognitivo já dá
um significado para aquele som. Às vezes pode ser um ruído e você sente aquilo como desagradando. Pode ser uma música suave, um cantar de um passarinho e você sente como agradável. E geralmente a gente ainda dá um nome para essa situação. E é nesse momento que emerge a nossa mente ego, com tudo isso, junto com tudo aquilo que está colocado nesse exato momento. Então chega tudo junto, a vibração que é o som, a emoção, o sentimento de agradar, desagradar, ou mais ou menos neutro, nada é totalmente neutro, o pensamento e nossas reações em relação àquilo. Daí o nome coemergência, tudo emerge junto. O que está lá fora e o que está aqui dentro passa a ser uma única coisa. De certa maneira, nós não podemos nos separar desse aspecto da mente ego. A mente ego emerge junto com o fenômeno que está colocado diante da gente. Então experimente o som e observe, e vá vivenciando essa experiência psíquica do som. Então não tem separação. Lá acontece uma coisa, aqui acontece outra, é tudo junto. Agora, o interessante é tomar consciência daquilo que está acontecendo, daquilo que está emergindo, e quem toma essa consciência? Que aspecto é esse? É a nossa mente eu, é o observador, testemunha, que nós havíamos dito já na vez passada. Por isso que a meditação anterior já nos prepara para entender melhor essa de hoje. Então tudo surge com o universo de momento a momento. E uma vez consciente desse aspecto, dessa emergência, ou dessa coemergência, o ato de observar faz com que cada um de nós consiga perceber isso acontecendo aqui e agora. Então observe o som, observe tudo que surge junto com aquilo que está acontecendo. O mundo lá fora emerge com o mundo aqui dentro. Não tem uma separação, uma coisa e outra. É um conjunto. A gente pega um pacote de tudo junto. E tomar consciência disso pode ser libertador, porque a gente vai percebendo, sabendo que é assim que funciona a nossa mente, nós podemos lidar melhor com aquilo que aparece. Observa que eu citei o exemplo do som como uma prática, mas nós podemos expandir essa percepção de coemergência para toda e qualquer situação, ou todo e qualquer evento que emerge ao longo do nosso dia, onde quer que estejamos. Exemplos, imagens. Nós vivemos num mundo que tem muitas imagens, seja externas, seja do mundo que a gente vê fora das paisagens, seja numa tela de computador, de celular, imagens, coisas que você lê, mensagens que chegam, ou o que as pessoas dizem. Então, toda vez que vem uma
provocação externa, no sentido de que ela muda e faz surgir a nossa mente ego, tudo isso emerge junto com o nosso sistema e na neurociência considera-se que nosso sistema cerebral atua gerando uma série de processos internos que vão resultar em atuações do nosso próprio corpo. Então, os nossos neurônios começam a emitir uma série de operações, tem os neurotransmissores, em determinado momento nós vamos aprofundar um pouco sobre isso, não hoje. Os hormônios que são jogados na nossa corrente sanguínea, e o nosso corpo começa a atuar, mesmo que a gente não perceba, a partir daquilo que começou num certo momento. Então, tomar consciência do que está emergindo pode ser libertador nesse aspecto. Então, tudo mobiliza nosso corpo como um todo. O que surge lá fora, surge imediatamente e simultaneamente aqui dentro. Obviamente que cada pessoa, de acordo com sua história, de acordo com sua sensibilidade, de acordo com sua estrutura física, psíquica, estará, de certa maneira, reagindo ou atuando de maneira diferente diante disso. E quando eu falo reagindo, lembrando que a mente ego, que emerge, a mente ego ela não tem uma existência própria, é sempre uma resposta. A mente ego que emerge, com todos esses aspectos apresentados, essa mente é uma reação, é uma resposta ao mundo. Então, por isso que pode nos levar a algum sofrimento ou, por exemplo, a reagirmos de alguma maneira que a gente depois não gostaria de ter reagido. Então, essa observação, ela pode não ser simples de início. Talvez a gente não esteja acostumado com isso. Pode parecer estranho colocar, mas eu sugiro que você vá fazendo essas observações, esse ato de observar, que é o processo da meditação. Então, trazendo aqui um pouco do texto do Peter Bampton, nesse capítulo, ele diz o seguinte: quando este campo unificado de consciência, que é a nossa mente, é refratado através do veículo físico e psíquico do nosso corpo e mente, ele parece dividir entre o vidente e o visto, ou seja, entre o sujeito que vê e o objeto que é visto. Ele parece dividir. Portanto, nós pensamos que somos uma entidade separada em oposição ao mundo, que está lá fora. A primeira sensação é essa. Mas, ainda que essa experiência de ser um indivíduo distinto tenha uma realidade relativa, no drama do observador, em última análise, isto é uma ilusão. Então, essa sensação de que as coisas surgem separadas é uma ilusão, porque a própria mente ego, que emerge de tempo em tempo, simplesmente como resposta ao mundo, ela está mudando o tempo todo. Daí a ideia de que também a mente ego, conforme os budistas falam, é uma ilusão.
Então nós não precisamos de nos identificar com aquilo. Mas para isso é importante ter sempre um sininho, nos lembrando desse aspecto e nos colocando atentos, ou com a mente atenta. Sair do piloto automático e estar simplesmente respondendo a tudo e entrar na atenção plena, observando aquilo que se passa. E às vezes basta uma respiração consciente. Então alguém chega e diz alguma coisa que pode mobilizar nosso ser para algo desagradável. Talvez uma respiração completa, inspira, expira, mente atenta, âncora da respiração, nos coloca no nosso local do ser, de plenitude, e ali, naquele momento, nós retomamos a nossa mente, eu, e conseguimos atuar de forma mais plena. Então, antes que venha emergir uma série de sentimentos, de reações, de sofrimentos, nós conseguimos nos colocar numa posição de atenção plena e isto é libertador, porque a gente pode a partir dali atuar de uma maneira mais ampla, de uma visão mais ampla, a partir do observador que despertou naquele momento para aquela situação. Então esta que é, por isso que chama uma meditação de olhos abertos, porque isto acontece não é na hora que a gente está lá sentado, tranquilo, meditando, mas é na hora que a gente está no mundo, com todos os nossos sentidos abertos. Todos os nossos sentidos atuando. Recebendo as informações e os eventos que estão no mundo e lembrando que eles mobilizam o nosso ser e a gente pode então estar atento a isso. Essa que é a proposta. Então continua o texto para a gente ir finalizando. Quando a dualidade sujeito-objeto se desfaz, quando a gente consegue separar isso, entender que não existe o sujeito lá fora, o objeto separado do sujeito. Isso através da prática consciente da meditação, nós somos dominados por um sentido estático de maravilhamento e de mistério. E percebemos que tudo está surgindo a partir de um vasto espaço vazio. Tudo simplesmente é como é. Tudo simplesmente é aquilo que é. Por isso que ele coloca deixar tudo ser como é. E aí nós encontramos com a nossa verdadeira natureza. E essa verdadeira natureza não é capturada pela mente ego, mas pela percepção mais profunda do nosso ser, do nosso eu. E aí conclui o Peter Bempton no livro. Este mistério de quem nós realmente somos é o despertar do nosso verdadeiro eu. O reconhecimento da nossa mente plena, transcendente, aqui e agora. Bom, para isso, a meditação como sendo esse espaço de treinamento para que a gente, fazendo a meditação de olhos abertos, podemos continuar com a meditação de olhos abertos no mundo.
Então, hoje, essa é a proposta. Nós já estamos com o tempo avançado, 30 minutos. Eu sugiro que você, dentro do seu tempo e da sua dinâmica, continue por algum tempo observando e talvez retomando esse vídeo, que não é para ser visto, mas para ser experimentado e vivenciado. Então, por um tempo, nós vamos permanecer em silêncio e depois nós encerramos esse encontro de hoje. Gratidão a todos e todas, gratidão ao universo, e vamos estar presentes e atentos para que essa experiência possa beneficiar todos os seres.